Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um Vida Relevante, esse nosso encontro aqui, onde nós refletimos a partir da Palavra de Deus, tirando lições muito especiais para a nossa vida. Esse projeto tem como propósito abençoar a tua vida e, em abençoando a tua vida, abençoar a tua família, a tua casa e, a partir de você, abençoar todas as pessoas que você convive, tá? Hoje eu quero refletir com você aqui um texto de 2 Reis, capítulo 18. Os primeiros versos, eles dizem assim: No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Eu, semana passada, estava lendo 2 Reis. Quando cheguei no capítulo 18, me chamou muito a atenção a história de Ezequias, este rei de Judá. Ele começou a reinar, como o texto diz aqui, com 25 anos de idade e reinou por 29 anos em Jerusalém. Ezequias foi um homem extraordinário, um homem maravilhoso. O seu pai se chamava Acás. Acás foi um homem deplorável. Acás foi uma pessoa muito ruim. Acás, ele fez muito mal para o povo de Judá. Ele foi uma pessoa terrível durante o tempo em que foi rei. Uma pessoa que rejeitou a Deus e uma pessoa que rejeitou princípios e valores do povo de Deus. Ele foi sucedido por seu filho, Ezequias. Este sim, como o texto bíblico diz aqui, o texto bíblico diz que ele fez aquilo que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Quando eu chegou aqui, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai, eu fiquei imaginando. Bom, o pai dele era Acás, e o texto bíblico fala a respeito de Davi e apresenta Davi aqui como seu pai. Eu fiquei imaginando o que o texto estava querendo dizer a respeito de Ezequias, qual que é o sentimento dele por Davi, se Davi não era de fato o pai dele, mas é apresentado aqui como pai. E me veio ao coração um princípio muito importante que eu quero refletir com você aqui. Davi era para Ezequias uma inspiração, ele era uma referência. E eu fiquei pensando muito nesses dias sobre quem foi ou quem tem sido a referência da minha vida, ou quais pessoas têm sido referência sobre a minha vida. E eu quero fazer essa pergunta para você: quem é a referência da tua vida, ou quem são as referências que você tem na tua vida? Eu creio que Ezequias foi a pessoa extraordinária que ele foi, porque ele colocou como referência pessoas extraordinárias. O texto bíblico aqui cita Davi. Eu creio que as pessoas nas quais nós nos influenciamos, as pessoas que servem como inspiração para a nossa vida, que servem como modelo, elas acabam determinando muito como as coisas vão acontecer na nossa vida e aonde nós vamos chegar com a nossa vida e com a nossa história. Por isso que essa pergunta é tão importante para você nesse momento. Quem é a tua referência? Quais são as pessoas que você está seguindo? Quais são as pessoas que estão servindo de modelos para você? Nesse mundo, que existe tantas pessoas que aparecem aí a todo momento, querendo ser modelo para nós, querendo influenciar a nossa vida, querendo conduzir a nossa vida. Nesse mundo em que nós vivemos tantas experiências e tantas coisas e conhecemos tantas pessoas, nós temos que definir quem são as referências da nossa vida, quem são os modelos que nós estamos seguindo, quais são as pessoas com as quais nós estamos convivendo e aprendendo. Quem são as pessoas que estão influenciando a tua vida? Esta é uma pergunta muito importante, porque isso tem muito a ver com o resultado final da tua caminhada. Você sabe que uma das coisas que eu sempre digo, converso com as pessoas, sempre digo porque eu procuro viver isso, eu sempre digo o seguinte, que nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós caminhamos de maneira mais próxima.
Se você escolher as 5 pessoas que são mais próximas de você, aliás, se você olhar, verificar quais são as 5 pessoas mais próximas de você, você vai ver que você é a média dessas pessoas. E tem uma frase que diz o seguinte: se você quer crescer, ande ao lado de pessoas que sejam maiores do que você. Se você tem um sonho, tem um projeto de vida, se você quer chegar em algum lugar na sua vida, se você quer ir além, ande ao lado de pessoas que são maiores do que você. Ande ao lado de pessoas que estão crescendo, pessoas que inspiram. Ande ao lado de pessoas que têm conhecimento. Ande ao lado de pessoas que têm amor pela vida, que têm amor por conhecer, que são excelentes naquilo que fazem, que procuram ser referenciais na sua família, referenciais positivos na sua história. Ande ao lado de pessoas que de fato te inspirem a se tornar uma pessoa cada vez melhor. Pessoas que te deem uma visão extraordinária. Falando sobre isso, 2 exemplos aqui que eu quero colocar para você. O primeiro exemplo é de Agar. Agar, ela teve um filho, chamou Ismael. Ela teve um filho com Abraão. Lembra que Abraão e Sara, eles receberam uma promessa de Deus de que eles teriam um filho. A Sara não podia engravidar, mas Deus deu uma promessa para Abraão de que os dois teriam um filho. Eles foram caminhando, obedecendo ao chamado de Deus, mas o tempo foi passando e como não tinha nascido o filho, Abraão decidiu dar uma forcinha para Deus e teve um filho com Agar, uma das suas escravas. E o filho chamou-se Ismael. Depois de um tempo, Sara engravidou, como Deus havia prometido. Chegou o momento, ela engravidou. Quando Sara teve o filho, Isaque, passou-se um tempo e ela começou a ficar muito incomodada por Agar e por Ismael dentro da sua casa. Ela não queria dividir o amor de Abraão com Ismael e com Isaque. E ela arrumou um jeito, forçou Abraão a mandar Agar embora, junto com seu filho. Abraão acabou fazendo isso, deu um pouquinho de água, um pouco de comida e soltou eles pelo deserto. Agar foi, acabou a água no meio do deserto, não tinha o que fazer, e a criança chorando de fome e chorando de sede, e ela então, vendo que a criança ia morrer de sede porque não tinha o que beber, ela vai, procura um lugar, e naquele lugar ela deixa a criança uns 100 metros dela, e ela fica lá, porque ela não queria ouvir a criança, e fica esperando a criança morrer. Quando ela está lá, angustiada, completamente deprimida, aparece um anjo. E o anjo aparece e diz para ela: Agar, por que você não vai naquele poço ali e não pega água para dar para o seu filho? E ela, na hora que ela olha, ela vê um poço. Havia um poço ali, mas ela, na sua angústia, no seu desespero, ela não conseguia enxergar. As pessoas que nos inspiram são as pessoas que nos fazem perceber e entender oportunidades, circunstâncias e situações que nós naturalmente não conseguimos enxergar. Estão diante de nós, mas nós não conseguimos enxergar. Às vezes nós estamos passando por um problema e não conseguimos achar saída, mas pessoas que nos inspiram nos ajudam a encontrar uma saída. Pessoas que são referências na nossa vida são estas pessoas que nos dão a visão daquilo que está diante de nós e que nós não conseguimos enxergar. Um outro exemplo que eu coloco para você é o exemplo aqui de Eliseu era o profeta, e ele tinha um jovem que andava com ele. Um dia eles estavam saindo da cidade, e quando eles estavam saindo da cidade, eles se depararam com um grupo de soldados, um exército que veio contra eles para matá-los. Eles foram sitiados. E aquele jovem que estava com Eliseu ficou muito desesperado, falou: nós estamos perdidos agora, porque esse pessoal vai matar a gente. Nós agora não temos o que fazer. Eliseu disse para aquele jovem: calma, não fique abatido, não fique angustiado, porque Deus está conosco. Maior é aquele que está conosco, são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. E Eliseu então pede para aquele jovem fechar os olhos para eles orarem, e quando eles oram, Eliseu pede para que Deus abra os olhos daquele jovem, e quando aquele jovem abre os olhos depois da oração, ele olha e ele vê um exército de Deus muito numeroso, muitas vezes mais numeroso do que aquele exército inimigo que está diante deles. Sabe, pessoas que nos inspiram, pessoas que são modelos na nossa vida, são aquelas pessoas que nos fazem ver o sobrenatural, que nos fazem acreditar no sobrenatural, que nos fazem ver aquelas coisas que os olhos naturais não nos mostram, que a gente não consegue ver naturalmente. São pessoas que aumentam a nossa visão, são pessoas que dão a nós uma visão para muito além.
Essas são as pessoas extraordinárias que Deus coloca na nossa vida. Pessoas que nos fazem enxergar o que na nossa angústia, no nosso medo, no nosso desespero, nas nossas lutas a gente não consegue enxergar. Estão diante de nós, mas a gente não consegue enxergar. E pessoas que nos fazem ver o impossível. Pessoas que nos fazem ver aquilo que os olhos naturais não conseguem nos mostrar. Sabe, Deus tem pessoas extraordinárias que Ele tem colocado ao teu lado para te inspirar. Preste muita atenção quem são as pessoas que estão sendo referência na tua vida. E eu dou uma dica para você aqui. Procure mesmo andar ao lado de pessoas que são maiores do que você, pessoas que são inspiração para a tua vida, pessoas que de fato ajudam você a se tornar uma pessoa melhor, a se tornar um marido melhor, um pai melhor, a se tornar um homem de Deus melhor, a se tornar um ser humano melhor, um cidadão melhor. Ande ao lado de pessoas melhores, pessoas que de fato sejam uma boa referência para a tua vida e para o teu coração. Tá bom? Que Deus abençoe muito a tua vida, que Deus esteja te iluminando, cuidando de você e que você esteja cada dia mais se tornando parecido com Jesus. Aliás, a melhor referência de todas.